Olá, você aí que está nos ouvindo. Gente, que episódio, não é mesmo? A gente tem aí bastante coisa para conversar, porque muita gente ainda falou que era filler, mas eu acho que não é filler. Esse episódio, apesar de curtinho, ele trouxe bastante informação legal pra gente, sabe? Mas, antes de tudo, eu não estou sozinha aqui, estou com Josimar. Opa, e aí, tudo tranquilo? Como estão? Josimar, o que você achou assim? Dá um primeiro review aí do que você acha do episódio. Eu continuo sendo aquela pessoa que não assistiu a animação. Eu vou mais pelos parâmetros de como a história tá indo. Conheço os personagens, E aquilo que eu falei lá no primeiro episódio de a série da Ahsoka tá pegando um pouquinho a base da animação, né? O episódio da série. Então esse episódio pra mim me assemelha muito mais ainda uma animação. É um episódio, como você falou, um episódio curto. Se você tirar crédito, todas as coisas que tem, acho que deve dar uns 30 minutos de duração ali no seco ali. Mas é um episódio que ele tem conteúdo e ele tem andamento. Não vão acontecer coisas que, entre aspas, as pessoas podem considerar que sejam impactantes. Existem coisas ali que estão sendo colocadas para continuar o andamento da trama. Sim, eu acho bem legal apontar isso que, de novo, você não precisa ter assistido todos os desenhos para acompanhar o que está acontecendo agora, que realmente está sendo às vezes o ponto de partida de algumas pessoas e as pessoas têm que entender de forma prática, fácil, o que está acontecendo ali na tela. Quem sabe criar interesse, né, em ver as animações, Exato. conhecer mais a história, se aprofundar tanto no que já existe de quadrinhos e desenhos, mas também em Legends, porque Legends foi mencionado aqui de uma forma muito esplendorosa. Vocês vão entender o porquê conforme a gente for contando aí um pouquinho do episódio. Exato. Antes de a gente começar, claro, né? Não esqueça de nos seguir, né? Nos sigam lá. É @multiverso.dageek, o da Geek tudo junto. Corre lá no Insta, nos sigam. Tá um pouquinho parado, porque, como eu falei no nosso episódio passado, a gente estava reformulando o site, então o Instagram ficou só ali na postagem dos podcasts. Mas vai ter uma coisa, tá? Já tem coisas em andamento aí que vão começar a sair no Instagram. E tem coisas além do Instagram que a gente vai começar a trabalhar agora. Que o nosso site, basicamente, entre aspas, já tá ali ativo. Ainda está sendo reformulado, mas já está ativo. Se você quiser saber sobre tudo que a gente produz e vai produzir ainda, é só você ir lá agora no novo portal nosso, que é o multiverso da Geek tudo junto.com.br. Multiverso da Geek tudo junto.com.br. Então, a partir de agora sim, a gente começa a fazer as coisas acontecerem de verdade. Então, só correr lá. Sim. Lembrando que a gente não fala só de séries de super-heróis, Star Wars, a gente fala também sobre jogos, a gente fala sobre anime, a gente fala sobre filmes. Então é realmente bastante coisa aí para você pesquisar e saber a nossa perspectiva meio às cegas da época, que foi o que a gente viu, e talvez hoje a gente já tenha mudado de ideia, quem sabe. Exato. Degustando séries. Eu achei o episódio curto, mas 3 partes divididas muito explicativas, sabe? O episódio a gente já inicia assim logo de cara com os personagens em treinamento, né? A gente vê a Sabine, né, treinando, a Ahsoka ali acompanhando o treinamento dela, né? Primeiramente a gente vê ela só com o Ruyan, né, fazendo um treinamento simples. Sabine voltando a uma katana ali, né, de madeira. Isso, pra quem não sabe, ela teve um treinamento com a katana de madeira, né? Quando o Ezra estava ainda com ela, né? Ele estava tendo um treinamento dele com o Kanan. E ela participou desse treinamento por um tempo, até porque ela estava empunhando o sabre negro, né? Só um resumo aí para vocês entenderem um pouco do manuseio dela com o sabre e tal, né? Porque a gente já viu uma luta dela aí, né, com a Shinrachi, o qual ela estava empunhando o sabre de luz do Ezra, e agora ela está começando o treinamento dela com a Ahsoka. E a Ahsoka full Anakin. Eu enxerguei o Anakin o tempo todo e todos os trejeitos de convívio da Ahsoka com a Anakin eu vi nesse episódio e foi legal.
o jeito dela de olhar, as perspectivas dela, de treino, eu vi muito do que o Anakin fazia com a Ahsoka o tempo todo. Eu achei isso muito legal, dessa perspectiva de treinamento. E eu não sei você, né, mas assim... para onde a série tá conduzindo a gente, né? Colocando os últimos filmes, o que aconteceu com alguns personagens, a gente tem o tempo todo o Ruyan falando que a Sabine tem uma conexão com a força muito forte. Eu acho que teremos um despertar da força ainda durante os episódios, porque Filoni não dá pontos sem nó. Exato. Sabe? Eu acho que ele vai conectar isso de alguma forma, porque coisas pequenas citadas no episódio fazem com que a gente remeta que a Sabine vai ter esse despertar da força. Sim. Primeiro, o Ruyan falando que não, né, entre Mandalorianos tiveram poucos Jedis, né? Sim. A gente sabe de alguns aí que tiveram na história, mas tendo conhecimento que houveram mais alguns, né, claro que vai ter pessoas, né, vou colocar entre aspas, seus avatares aí que surgiram e ascenderam e mostraram a que veio, né, então a gente tem ali pessoas dentro dos Mandalorianos, né, dos clãs Mandalorianos que tiveram uma certa conexão com a força, e isso também é mencionado, né, pela própria Ahsoka, que tudo tem essa conexão com a força, né? E basta você aprender a desenvolver isso. Mas o Ruyan já virou, né, pra Ahsoka e pra própria Sabine, que ela, vou falar assim, nem pegariam ela como Padawan ali, por causa da pouca conexão que ela tem. Ela seria, vou falar assim, entre os Padawans, ela seria a pessoa mais fraca ali. Sim. Em outros tempos, ela nunca seria treinada, né? Ele fala. Exato. Que a Ahsoka não tá treinando ela à toa, né? A gente tem aí várias referências no meio da história quanto justamente ao estilo de treinamento que está se dando. Mostra também a questão dentro desse treinamento às cegas, né, esse negócio de você saber ter conexão com a força, vou falar assim, dar o salto de fé às cegas mesmo. A gente já viu isso em outras adaptações de Star Wars. A gente tem aquele personagem, no momento eu não lembro o nome dele de cabeça, gente, desculpa, mas assim, ele sempre fala, eu sou um com a força e a força está comigo, e ele era cego, sabe? Então, eu acho muito legal mostrar, pra ter conexão com a força, você pode fazer um treinamento às cegas, vou falar assim, ninja, todo personagem samurai que tá nesse caminho, eles têm um treinamento de sensibilidade, criar essa sensibilidade durante uma guerra, de ter o salto de fé e de confiar aquilo que tá além do que os olhos podem ver. E então, a gente tem esse aprofundamento, né, da técnica, da luta cega Zaltoichi, né, e que eu vi em alguns lugares que tem referência realmente a um samurai e tal, se eu não me engano, de filmes, que tem esse nome e estão trazendo aí, né, de volta. Outra coisa legal ainda para mencionar, assim, do começo desse episódio, além do treino em si da Sabine, as batidas que a Ahsoka dá nela, né, a gente mostra, assim, a série mostra pra gente outros tipos de treinamento, até porque a Ahsoka não teve o treinamento concluído, né? Agora ela tá tendo a própria Padawan dela ali, né? Vou colocar assim. Numa conversa que a Ahsoka teve com o Ruyan, é bem interessante também apontar o fato de que a gente tem 2 pontos são as lições Jedis, né? Porque eu vou falar assim, o Ruyan tá ali faz muito, muito tempo e a Ahsoka pegou basicamente a quebra daquele ensinamento Jedi mais rústico, né? A gente tinha o Qui-Gon, a gente teve também o Obi-Wan com a sua forma de ensinar o Anakin com ela. Então, eu acho que mostra alguém que tá quebrando padrões ainda e mostrando que aquilo pode dar certo de alguma forma. Por isso que eu acho que a gente vai ter aí a Sabine descobrindo que ela pode ter mais capacidade de ter contato com a força, talvez numa revanche, né, que é algumas das cenas que já saíram do próximo episódio, que você já deve já está acompanhando, né, você que está ouvindo, você já deve estar acompanhando, Shin-Hati contra a própria Sabine. Então eu acho que em algum momento, se acontecer alguma coisa com ela, ou ela sentir alguma coisa ali
que faça ela entender o que é a força de alguma forma. A gente teve a Rey, né, que não sabia, ela manuseava de certa forma, mas não sabia que aquilo era a força, e quando ela sentiu, ela encheu aquela situação. Eu acho que é uma coisa que ainda precisa ser melhor destrinchada na série, e como eu falei, Filoni não dá ponto sem nó. Ele deixa as coisas bem conectadinhas, e se tá alguma coisa aparecendo agora é porque em algum momento vai ser importante no futuro. Exato. Isso que você falou vai fazer sentido com uma teoria que eu li, que eu acho que ela vai se concretizar na série. Você falou em relação a Sabina, acho que faz sentido junto com essa teoria aí. Eu não sei se você já fala dessa teoria agora ou... Já solta aí pra gente, porque tudo é bem-vindo no momento, tá? Estamos livres pra teorizar desde o começo. Eu acho que você deve ter lido, o que tá escutando aí já deve ter falado um pouquinho dessa teoria, que é a teoria envolvendo o Marok, né? Que eu chamei de Kamen Rider no primeiro episódio. Sim. Você coloca um personagem desse pra emular alguma coisa. Um personagem daquele todo trajado, que não mostra o rosto, ele tem que ter algum sentido, né? Não pode ser só um adereço ali. Os outros dois Sith, entre aspas, né, Sith, que estão ali, eles não têm o rosto coberto. E você tem esse personagem que ele tem uma voz com modificador, né? Ele fala nesse episódio e não é a voz dele que sai ali, né? É isso. É tipo a voz meio Darth Vader ali com modificador. Então a teoria que eu acho que faz sentido, apesar de não ter assistido Rebels, mas eu acho que faz sentido porque a Ahsoka vai apresentar aqui, que é que o Marok é, na verdade, o Ezra Bridger. Sim, eu já vi essa teoria também. E eu acho que faz sentido, principalmente porque o Ahsoka vai discutir. E essa aqui é uma teoria. Que a gente meio que falou que o episódio 5 aqui, né, vai ser um episódio grandioso, que é o episódio que todo mundo meio que já tá cantando aí. Outra teoria também é a teoria do Starkiller mesmo, né, que foi levantado. Isso. Batia mais com o nome também, porque é Galen Merrick, né, então, pra Marok, a troca ali, né, então... Exato. E outra, se eu não me engano, tem no letreiro final, né, no de casting, tem alguma coisa ali, né, ali, que dá a voz a esse personagem. A voz dele eu não sei, mas o ator que tá ali, ele é um dublê que já fez bastante coisa em Star Wars. Sim, o Sam Witwer, ele tem, se eu não me engano, eu vi em algum lugar aí, que tinha o nome do Sam Witwer. Ah, não. Ele dá a voz, eu não vejo problema nenhum, porque, por exemplo, poderia ser da máscara que ele tá usando, pra disfarçar, entendeu? Que poderia realmente ser o Ezra, sem problema nenhum. Mas eu acho que não pode ser o Ezra, porque o Ezra... Assim, foi embora com as baleias lá, com os Purgils. Tá, então temos duas teorias. Ou o Marok é o Starkiller, ou ele é o Ezra. Eu acho que fora esses dois, não vai ser qualquer personagem, ele vai fazer sentido. Se for um personagem novo, vamos colocar assim, se for um personagem novo, ele vai ter que ser introduzido em alguma parte da história, com algum flashback ou ligado a algo ou a alguém, né? Eu não acho que ele esteja ligado às bruxas de Dathomir de jeito nenhum, sabe? Eu acho, vou falar assim, eu julguei que poderia ser o Starkiller justamente por causa daquele negócio que eu falei. A gente tem a Ahsoka como ponto central. De um lado, a gente vai ter o Baylor com a Shin-Hati, que vai ser o contraponto dela com o Anakin pra ela treinar a Sabine, ao mesmo tempo que aí vai ser, vamos colocar assim, duas pessoas que foram treinadas pela mesma pessoa. Uma sendo o Anakin, por ele mesmo, e a outra sendo o Anakin como Darth Vader, entendeu? Isso desdobraria a série pra um outro patamar, até porque a gente já tem outras coisas confirmadas de Star Wars futuramente que precisam estar ligadas com a Ahsoka. E isso ainda canonizaria ainda mais os jogos dentro da série, do que a gente já tem. Outra coisa que eu acho que vai conectar muito bem, esse próximo lançamento que a gente vai ter da série, que vai ser anterior, que é o Acolyte, o que já tá acontecendo em Ahsoka, porque, por exemplo, as baleias ali, elas não aparecem à toa, sabe? Tudo bem que elas aparecem nas animações. Só que, se a gente for seguir ao pé da letra, é pra ser o Acolyte, a gente vai ter Jedi estudiosos, que eles vão estudar muita coisa além da força. Vão estudar a galáxia, os planetas, os animais, que no caso, seres alienígenas que tem ali. Vou falar assim, talvez seja um teste também, né, pra eles verem como que funciona esses saltos que essas baleias dão. Porque elas são extremamente rápidas. Quando a gente tem o Ezra lutando com o Thrawn
né, pra capturar o Thrawn, é onde eu tiro a questão do Ezra, mas vou falar assim, tem aquele 1% e eu não vou descartar esse 1% porque é algo que tá sendo escrito, tem muita coisa que eles não vão abordar de Legends nem nada. Por exemplo, coisas que eles estão tirando do Legends pra ser real, assim, o Thrawn já foi uma e ele foi apresentado nas animações. Os Purgles foram outras, eles conseguiram apresentar nas animações de uma forma maravilhosa. Agora eles estão reapresentando isso na série. Então, eu acho que em algum momento a gente vai, quando a gente for olhar para trás, aquilo vai fazer mais sentido pra gente compreender o porquê desses estudos ou o porquê dessa reviravolta que a gente tem toda hora do tempo de entender as coisas, cada hora de uma forma, né? Vou falar assim, muita gente assiste Star Wars de uma forma que cada um vai interpretando a sua própria linha do tempo, apesar de ser aquilo que é. Bem legal, porque daí todo mundo, tipo, vai ter nos seus personagens favoritos a forma que eles amadurecem de uma certa forma. Por exemplo, o ponto final é o Thrawn. Eu acho e junto desse ponto final a gente vai achar o Ezra. Então, assim, se ele aparecer agora, se, por exemplo, for uma luta no episódio 5 da Sabine com esse personagem, o Marok, e for o Ezra, o que vai ser pior do que ver o Ezra ali transformado ou o Thrawn ser o perigo maior? Eu acho que tiraria um pouco do foco da série em si do Thrawn pra pôr pro Ezra. Eu acho que a hora que achar eles, eu vou falar assim, tem um mundo entre mundos, que pode ser muito bem abordado, outras coisas durante a série. Se a gente for falar tudo aqui que dá pra encaixar ali, a gente vai ficar horas e horas e horas falando sobre... Eu vou falar assim, não quero que seja o Ezra, esse personagem, eu espero que seja algum outro pra gente seguir daquele ponto em diante, porque tem muita coisa ainda a ser abordada, tem o pessoal ainda que tá indo atrás do Thrawn, não só a própria Ahsoka, aquela luta dela andando meio astronauta, muito legal de ver. Eu sei lá, eu achei bonito visualmente. A conexão que ela e a Sabine ali tiveram de troca entre as duas nessa cena também foi muito legal. Os próprios Purgles passando por ali enquanto a Tinhash tava atrás delas. E o tempo todo esse negócio mestre Padawan. Então eu não acho que seja o Ezra, por assim dizer. Se for o Ezra, o Marok, eu acho que tem que ser muito bem construído, igual você falou, não pode cortar a ideia central de Ahsoka, que é control. Tipo, não pode queimar isso daí, mas eu não quero. Se ele for Starkiller, eu acho que ia ficar massa. Mas, tipo assim, tem muito mais camadas ali pra serem abordadas que eu acho que isso não vai dar tempo na série. Vai ter que ser uma coisa bem superficial ainda, porque tem mais coisas pra chegar onde eles querem chegar, né? Que nem tem referências também nesse episódio, Star Wars, a Resistência. De uma forma silenciosa, que o pessoal vê ali e acha que é só mais um personagem. Mas não, cara, quando a Hera tá pedindo ajuda, né, pro pessoal, a gente vê a Mon Mothma, né, de novo, ali. A gente vê o Hamoto Shiono. Horrível, desde o começo, pelo amor de Deus. Tanto é que a Hera coloca ele meio que no lugar dele, tipo, você estava na guerra? Ele, não. Ela, então, prazer. Eu estava, sabe? Ela mostra, meio que coloca ele no lugar dele ainda de uma forma de pulso educado. E ele é o pai do personagem principal que a gente tem no Star Wars A Resistência. Que basicamente vai falar sobre esse menino, né? O personagem principal aí, que acho que é Kazuda Shiono. Kazuda Shiono. Tem contato com a Leia, tá falando sobre a investigação da Primeira Ordem. E a gente sabe que por causa dessas pequenas falhas que tá tendo desde o começo, que a gente tá abordando, que não é só em Endor que tá sendo abordado certas falhas pros dois lados. Antes de acabar Mandalorian, né, a gente tem pessoal fazendo ali uma reunião falando, vamos continuar agindo debaixo dos panos, porque o pessoal que tá agora comandando não tá entendendo nada, sabe? Tá achando que a gente parou. Tanto é que a gente também vê certos personagens infiltrados. Vou falar assim, eles estão aqui porque agora eles são bonzinhos. Não, cara, eles ainda estão trabalhando por outras forças maiores, sabe? Então, assim, quando a gente tá pegando certos personagens e vendo quais eram os comportamentos deles, porque isso tá refletindo no futuro, por isso que eu falei, as pessoas começam por qualquer lugar em Star Wars
elas vão crescer com certos personagens, tendo certas perspectivas, mesmo que a linha seja uma só. Então, se você começa por uma série animada, depois você vai para uma outra coisa, você fica meio perdido no começo, mas depois você entende certas intenções de outros personagens. Eu vejo cada vez mais que eu não conheço Star Wars, velho. Eu conheço os filmes, olha lá.